que me sustentam é o amor que eu sinto por Jesus. E quanto mais eu conheço Ele, mais eu amo. E eu estava ali fora conversando com o Natan e o Senhor ministrou no meu coração quem é Jesus. E eu vim dentro do ônibus e o Senhor veio revelando ainda mais. Aí eu falei para ele assim: Natan, terminei meu esboço dentro do ônibus. Aí ele brincou e falou assim: do jeito que Ele quer. Eu falei: Só que enquanto eu fazia o esboço dentro do ônibus, o Senhor começou a revelar, falar comigo. E eu falei: Jesus, o Senhor tem liberdade. Então se manifeste aonde o Senhor quiser. Aonde o Senhor me parar para falar comigo, eu vou parar para te ouvir. Porque eu tenho prazer em ouvir o meu Jesus. Eu tenho prazer em ouvir o Jesus que eu não só encontro na quarta profética, no domingo. Não, mas que Ele vai comigo para minha casa. Que Ele permanece comigo, que Ele me sustenta. E que no meio do caminho Ele me olhou e falou: quem é eu para você? E hoje o Senhor faz essa pergunta para a igreja: quem é Jesus? A palavra do Senhor vai nos contar uma feita em que Jesus caminhava com os seus discípulos e Ele vai passar por um lugar chamado Cesareia de Filipe. E Ele vai olhar para os seus discípulos naquele lugar e Ele vai falar assim: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E o mais engraçado é que se você for procurar, você vai entender que este lugar era um lugar de grande idolatria. Era um lugar onde havia uma confusão muito grande espiritual. Onde eles adoravam outros deuses, onde eles idolatravam. E era um lugar que não reconhecia Jesus como Messias. E Jesus, Ele está ali naquele ponto estratégico, onde tem várias distrações, onde tem várias confusões, onde Ele está vendo a idolatria, onde Ele está vendo outra devoção, outra adoração. E naquele momento Ele vai olhar para os discípulos e vai perguntar: quem sou eu? Quem estão falando que eu sou? Eu imagino que naquele momento os discípulos olhou para um lado, olhou para o outro, viu ali a desfeita, viu a idolatria. Eu imagino eles olhando e falando: Jesus. Para alguns o Senhor é Elias, para outros o Senhor é mais um profeta. Só que nesse momento Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: tá, e quem eu sou para vocês? Quem eu sou enquanto muitos acham que eu sou apenas um profeta? Quem eu sou para você quando muitos acham que eu sou apenas aquele que eles sentem um arrepio no culto de domingo? Quem eu sou para você diante de uma multidão que só lembra de mim quando precisa de socorro, que só lembra de mim nos dias difíceis? E aí Jesus pergunta: quem eu sou? Pedro então vai olhar para Jesus e, gente, eu amo a audácia de Pedro, porque ele é sempre o que responde, ele é sempre o que vai, ele é tipo Teles. E a palavra vai dizer que ele olha e ele fala assim: Senhor, Tu és o Filho de Deus. A palavra vai dizer que naquele momento Jesus fala assim para Pedro: Pedro, Simão, Simão, dissertes bem. E tu é Pedro, porque é pedra. E quando o Senhor fala para Pedro o seu nome, o significado, e fala: é porque sobre ti edificarei a minha igreja. Ele está falando: quando tu me mostra que me conhece, eu mostro que eu também te conheço. Porque Jesus só conhece aqueles que se aprofundam em intimidade. Jesus conhece aqueles que o buscam e que andam com Ele. Porque se você parasse no meio da multidão e falasse: quem é Jesus? Eles iam falar: Jesus, aquele que multiplicou o peixe, que multiplicou o pão. Outros iam falar: Jesus é aquele que fez o suco, a água se torna vinho. Outros iam olhar e iam falar: Jesus é aquele que fez o cego enxergar. Mas aqueles que caminham com Jesus reconhecem quem Ele é verdadeiramente. Quem Ele é revelado a nós. A palavra vai dizer que então o Senhor fala para Pedro: Pedro, eu também sei quem você é. E o Senhor hoje sabe quem você é? Se for para Ele te conhecer pelas tuas orações, a tua adoração, Ele conhece a tua voz. Ele sabe quem você é.
Porque Pedro, mesmo conhecendo Jesus, ele foi aquele que ainda assim se deixou afundar em meio ao mar. Quando Cristo falou: se creres, Pedro, vem. Pedro ainda é aquele que, quando ele tinha um cheiro de Jesus, mas ele via Jesus no meio dos dias difíceis, Pedro ainda é aquele que olha, alguém vai falar: olha, tu parece com ele vai negar Jesus, ele vai dizer: não, eu não pareço. Mas hoje eu quero te trazer à memória quem é Jesus. Jesus é aquele que te resgatou quando você não merecia. Jesus é aquele que se entregou por mim, por você, quando nós não merecíamos. Deixa eu te lembrar algo. Jesus é aquele que veio como cordeiro mudo para morrer por favor a mim e a você. Jesus é aquele que, mesmo sem ser amado, continuou amando até derramar sua última gota de sangue. E enquanto eu estudava, o Senhor me fez lembrar de quão difícil foi, do processo que só Ele sabe. Ontem à noite eu conversando com o Teles até sobre Jesus em Getsêmani. A palavra vai dizer que o Senhor sabe tudo o que aconteceria. Só que a gente estava até comentando que Jesus em Getsêmani é lindo porque mostra o Jesus humano. Mostra o Jesus carne. Porque a palavra vai dizer que ele entende que está chegando o tempo dele. Porque antes de ir até o Getsêmani, ele estava sentado em uma mesa. E enquanto ele estava na mesa, ele entendia que alguém que estava sentado com ele o trairia. E eu não estou falando da multidão, eu estou falando de discípulo que andava com ele, comia com ele, falava por ele, cuidava das coisas dele, mas mesmo assim ele sabia que ia ser traído. Mas me mostra na Bíblia onde Jesus afastou o Judas dele. Esse é o Jesus que nós amamos. É um Jesus que permanece nos amando mesmo quando nós não merecemos o amor. A palavra vai dizer que ele está diante de Judas e ele vai falar: ainda nessa noite alguém me trairia. Talvez se fosse eu e você, entraria lá gritando, expondo Judas, mas o Senhor é o Jesus que perdoa. É o Jesus que ama, que abraça. Ele sobe, então ele fala, ele lava os pés dos seus discípulos, ele sobe para o monte para orar. Leva os discípulos dele com ele e fala: olha, eu vou me reservar em oração. Eu não estou falando de alguém que foi encontrado em meio ao lamaçal. Eu estou falando de alguém que era 100% homem, mas também era 100% Deus. E que ainda assim arrumava tempo para orar. Que ainda assim arrumava tempo para jejuar. A palavra vai dizer que Jesus ele começa a orar, e os discípulos estão lá do outro lado. E a palavra vai dizer que a oração de Jesus está tão profunda que ele começa a suar sangue. E se você for pesquisar, você não vai entender que esse não é mais um milagre, não. Mas é algo que acontece quando nós estamos em extrema tensão. É algo que acontece quando o nosso corpo ele está tão pressionado que ele se expressa dessa maneira. Jesus ele vai orar e ele vai falar assim: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Mas Jesus entende a vontade de Deus. E ele vai dizer: mas que todavia seja feita a tua vontade. Só que quando Jesus volta, aqueles que ele resgatou em meio ao lamaçal, aqueles homens que ele resgatou em meio ao pecado, que ele convida para orar, estão dormindo. Jesus volta para orar, mas desperta eles, volta para orar mais uma vez. E ele faz a mesma oração: Pai, afasta de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Ele volta e os discípulos mais uma vez estão dormindo. Quando ele volta para orar, ele ora mais uma vez. E aí ele entende que é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. A palavra vai dizer que quando ele se levanta, ele desperta os discípulos. Aquele lugar foi invadido por soldados. Jesus então é levado e junto com ele os discípulos descem acompanhando. Jesus é levado para um lugar de julgamento. E neste lugar é colocada uma coroa de espinhos na cabeça dele. Se você for estudar, você vai entender que aquela coroa, os espinhos eram tão duros que ela furava a testa, furava a cabeça.
cuspiram em Jesus, torturaram Jesus, por amor a mim e a você. A palavra vai dizer que, como um cordeiro mudo, ele foi entregue. Como um cordeiro mudo, ele passou por aquela via. E estudando a palavra, estudando aquele tempo, nós vamos entender que não é como nós íamos no filme, os comércios fechados, as pessoas acompanhando, não. As pessoas tinham o seu dia, a sua vida normal, enquanto Jesus passava sendo chicoteado, enquanto Jesus passava sendo machucado, sendo ferido. E aqueles que outra hora gritavam que queria ver milagre de Jesus, agora gritava: mata-o. E quem é Jesus para você? Quem é Jesus diante de tudo que Ele fez por você? A palavra vai dizer que enquanto Jesus sofria, Pedro negou. Enquanto Jesus sofria, Judas foi procurar a morte. Eles andaram com Jesus. Eles conheciam Jesus. Mas mesmo assim, no momento da via sacra, precisou se levantar outra pessoa, conhecido como Simão Cirineu, aqueles que ajudavam os criminosos com suas cruzes, para ajudar Jesus. Jesus chega no lugar de julgamento, e quando ele, no lugar de, como é que é o nome, Alisson? Cadê o Alisson, meu Deus? O nome do chicote. Amém. Quando ele chega, ele é sentenciado com 39 a 40 chicotadas. Aquele chicote, ele era feito de couro. E na sua ponta tinha dentes e ossos de animais. E alguns criminosos, algumas pessoas que precisavam passar por isso, não conseguiam chegar vivo na crucificação. Porque era tão forte que perfuravam alguns órgãos. E aquelas pessoas morriam antes de chegar na crucificação. Mas Jesus suportou por causa de mim e de você. Jesus suportou por amor a mim e a você. A palavra vai dizer que então Jesus, como um cordeiro mudo, porque ele não gemeu, ele não gritou, mas ele continuou calado. A palavra vai dizer que então ele é crucificado, colocado numa cruz. No momento que ele pede água, ele dá do vinagre. Mas mesmo assim ele permanece por causa de mim e de você, que nos dias difíceis continua negando ele. Que no dia que é chamado para intimidade ainda continua dando as costas. A palavra vai dizer que naquela cruz ele perdoa o ladrão, ainda machucado, ainda ferido. Ele continua expressando quem ele é. A palavra vai dizer que então é chegada a hora, e com um grito, testelestai, que significa está consumado, o véu se rasga de cima para baixo. E aquilo que era lei, agora é graça, me tornando possível acessar Jesus, me dando livre acesso a Ele. A palavra vai dizer que a costela dele é furada, e quando perfura, sai água e sangue, e aquele que estava embaixo precisa reconhecer que verdadeiramente ele é filho de Deus. A palavra vai me dizer que quando o soldado fura, cai água, cai sangue. Ele cai de joelho e reconhece verdadeiramente és filho de Deus. Sabe por quê? Porque aquele que toca Jesus, aquele que sente Jesus, aquele que vê Jesus, aquele que contempla Jesus, é impossível permanecer da mesma maneira. Não tem como você conhecer Jesus e continuar com as mesmas atitudes. Não tem como você conhecer Jesus e continuar no raso. Não tem como você conhecer Jesus e querer desistir na primeira dificuldade. Não tem como, porque quando eu olho para Ele, quando eu olho para a cruz, eu reconheço que verdadeiramente Ele é Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Como você conhece Jesus? É o que eu te apresento, então deixa eu te dizer, tem muito mais.
é o que você sente aqui na frente. Deixa eu te dizer algo, ainda existe muito mais. É o Jesus que você encontrou no encontro. Deixa eu te dizer, Ele não quer apenas um encontro, Ele quer uma vida, ainda tem muito mais. Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor vai dizer: levantai, ó portas da sua cabeça, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Senhores, poderoso na batalha. É Ele dizendo: levantai, ó portas da sua cabeça, se poste para quando Jesus entrar. É Ele falando: levantai, ó portas da sua cabeça, se posicione, porque tu não está diante de qualquer presença, não. É Ele dizendo: levantai, ó portas da sua cabeça, porque quando eu entro, a minha glória entra junto. E a minha glória não permanece em qualquer lugar. A minha glória não permanece de qualquer maneira. Porque quem é Ele não é um homem comum, não. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não estou falando aqui de um homem que mente. Eu não estou falando aqui de um homem que se arrepende. Eu estou falando de um homem que só o teu nome estremece o inferno. O nome que o seu nome é força. Um Jesus que vai muito além de um louvor. E quer muito além de um louvor. Um Jesus que quer uma vida de devoção e o que nós temos entregado a Ele. E Jesus me mostra o quanto Ele é misericordioso. Porque quando Ele ressuscita e Ele vai até Pedro, e eu já preguei isso aqui, Ele não vai falar: Pedro, lembra que tu me traiu? Que tu me negou? É, Pedro, falou que me conhecia, mas foi o primeiro a virar as costas. Não, não, não. Jesus vai olhar para Pedro e vai falar: Pedro, tu me amas? É Jesus falando: eu sei quem tu és. Eu sei que você mudaria. Eu sei que você negaria. E aí ele pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, eu te amo. Na terceira vez ele vai perguntar e mais uma vez Pedro vai dizer: Senhor, eu te amo. E aí ele olha para Pedro e fala: então vai e apacenta as minhas ovelhas. É ele falando: Pedro, sabe quem eu sou? Aquele que não muda, aquele que se te prometeu vai cumprir. Pedro, sabe quem eu sou? Eu não sou como você, eu não sou como homem, mas eu sou imutável. É esse Jesus que eu amo. Só que quando nós aceitamos a Jesus, nós viemos até aqui na frente e falamos: Senhor, agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Como Cristo vai viver em você se você não conhece Ele? Como você vai ter atitudes de Cristo se você não conhece as atitudes dele? Como você vai olhar e falar o que Jesus faria se você não sabe? Porque conhecer Jesus vai muito além do que apenas esse momento. Jesus não se limita em 2 horas. Jesus não se limita em apenas uma consagração, não. Jesus, Ele não quer um momento do seu dia. Ele quer o seu dia por inteiro. É esse o Jesus que eu conheço. É esse o Jesus que eu amo. É esse o Jesus que me resgatou, que me restaurou, que me salvou e que me fez receber todo o amor, toda a graça, toda a misericórdia que o mundo não pôde me entregar, mas Ele pôde me entregar. Quem é Jesus? A palavra do Senhor vai dizer que Ele é Filho de Deus. Vai dizer que Ele é Salvador, que Ele é Cristo, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, o Verbo, bom pastor, justo, advogado, mediador, Deus conosco, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o meu e o teu Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus quando as coisas apertam para você?
Quem é Jesus quando a resposta dele para o que você tanto pede é não? Quem é Jesus para você? Responda isso para Ele nessa noite. Responda isso para o Senhor, porque Ele quer ouvir de você. Ou você acha que o Senhor não sabia que Deus falaria através da boca de Pedro e Ele falaria que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Senhor? A palavra vai dizer que Ele sabe muito bem o que vai sair dos nossos lábios, mas mesmo assim Ele ainda quer ouvir de nós. Sabe por quê? Porque Ele quer ter relacionamento. Sabe por quê? Porque Ele quer que você saiba quem Ele é, porque Ele sabe quem você é. A Isa falou aqui hoje da mulher samaritana. E aquela mulher, quando ela chega diante de Jesus, e Jesus pede água para ela, ela vai falar: Senhor, ela vai falar: homem, tu sabe quem eu sou? Porque se tu soubesse, tu não me pediria água. E Jesus vai olhar para ela e vai falar: pois se tu soubesse quem eu sou, tu me pediria água e nunca mais teria sede. Porque Ele não sacia um momento, Ele sacia uma vida. Sabe o vazio que tem no teu coração? Só Ele pode preencher. Sabe a falta que tem na tua vida? Só Jesus pode preencher. Meu irmão, eu posso passar 2 horas aqui falando de mim, que eu não te convenço, mas quando eu falo dele, algo em você tem que ser quebrantado. Porque em mim não há nada de bom se não for Cristo. Nós estamos aqui por Ele e por causa dEle. Se coloque sobre os seus pés. Quando eu começo a orar ao Senhor, eu sempre começo louvando, e Ele é o único que suporta a minha voz. Glória a Deus por isso. Né, Max? Ele é o único que gosta de me... Eu acredito, né, que eu conheço Ele. Eu acho que Ele gosta de me ouvir louvar. E depois eu começo a falar com o Senhor, e tem uma parte da minha oração que eu começo a adorá-lo. E no meu momento com o Senhor, essa parte é inegociável. Tem dia que eu levanto e eu falo: Jesus, Tu é lindo, Tu é cheiroso, Tu é maravilhoso. Obrigada por ter vindo, obrigada por permanecer quando nem eu me suportava. Jesus, obrigada. Aquela minha amiga que louvou na conferência, a Joyce, tinha hora que eu achava que a Joyce era doida. Que ela tinha brincadeira que ela falava: alô Jesus, Rádio Joyce mandando um beijo pro Senhor. E por diversas vezes eu andando com ela, testemunhei o Senhor falando o quanto amava isso nela. Porque Ele não quer palavras bonitas. Ele não quer uma oração de melhores oratórias. Ele não quer que eu suba aqui e só fale e não viva a presença dEle. Ele quer relacionamento. Escutei esses dias: Tamires, tu é crente, mas tu não é crente que fala balá balá não, né? Eu, se tu me vê na igreja. Ouvi: Tamires, tu é crente, mas tu não é aquelas que pula, que grita, que se joga no chão não, né? Mas eu entendo, porque Ele não estava lá quando Jesus me salvou. Tu pode não entender minha adoração, mas eu entendo minha entrega quando eu lembro da onde Ele me resgatou. Quando eu lembro que mesmo sem merecer Ele me encontrou. Então não espere que eu vá entregar qualquer adoração para Ele. Eu vou pular, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou correr, porque eu o conheço. Tô nem aí se a maquiagem borrar. Nem me importo de descer do salto, até agradeço. Não me importo em chorar, não. Eu estou diante de Jesus, meu irmão. Não é de qualquer presença, não. É da presença daquele que primeiro me amou, daquele que me encontrou, me resgatou. Eu estou diante daquele que tinha tudo para me julgar, mas preferiu me estender a mão e me resgatar.
Eu não sei de onde Jesus te tirou, mas você sabe. Então deixa falar que tu grita demais. Deixa falar que tu pula demais. Para que isso? Não precisa. Precisa sim, meu irmão. Porque quem é muito perdoado, muito ama. Tu tá vindo com o teu cântaro e voltando com ele porque quer. Eu vou adorar. Eu vou entregar. Hoje é quarta profética. E para que maior profecia do que Jesus de Nazaré? Para que maior revelação do que Yeshua? Esse nome que tem poder para curar. Esse nome que tem poder para restaurar. Esse nome que tem poder para te amar, para te acolher, para te colocar de pé. Sai do morno, irmão. Sai do raso, irmão. Para de se basear em quem não conhece Cristo. Olha para os céus. Para de procurar referência no ser humano. Olha para Jesus. Para de correr atrás das mãos. Se entrega para os pés de Jesus. Maria, ela pega o teu melhor óleo, sem se importar com o que vão dizer, sem se importar com o preço. Ela vai entrar debaixo da mesa. Ela vai derramar o teu óleo nos pés de Jesus. Vai soltar o teu cabelo como sinal de intimidade. E vai começar a enxugar os pés de Jesus. Alguém está olhando e está falando é muito, mas ela está falando é não. Alguém está olhando e falando para que adorar desse jeito. E Maria está falando, eu sei quem eu estou adorando. Tu sabe de quem tu está diante nessa noite? Não é da Tamires, não é da Isa. Você está diante de Jesus. Você está diante do Rei da Glória. Meu irmão, se você veio aqui hoje, ouvi que você vai sair daqui com carro, com casa, eu tenho algo melhor para te apresentar. E esse algo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ah, meu irmão, o que eu tenho para te apresentar hoje, ouro e nem prata se compara. Não, não, não. É aquele que mesmo que a sua mãe te esqueça, o teu pai te abandona, ele continua com você. Nós chamamos Jesus porque o Senhor nos amou primeiro. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. Fecha os teus olhos. O Cordeiro que por mim levantai, ó portas das vossas cabeças. Levantai, ó portas da sua cabeça. Levantai, ó portas das vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E quem é Ele? Senhor dos senhores, Rei dos reis. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus. E se você o conhece, começa a adorar. Começa a declarar palavras de amor. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Deixa eu te falar algo. Eu conheci os dois lados. Eu tive a fase da adolescência que eu resolvi me afastar da igreja. Eu resolvi me afastar do Senhor. E eu falei, eu preciso conhecer o mundo. Na verdade, eu conhecia a igreja, mas eu não conhecia Jesus.
E eu conheci o mundo, eu bebi, eu usei droga, eu fiquei com outras pessoas, eu saí, eu dancei, eu curti, mas quando eu cheguei em casa à noite eu chorei. E chorei muito. Quando eu cheguei em casa à noite, o meu coração sangrou. Porque em um momento eu me via numa festa, dançando, cantando, brincando, sorrindo, aonde eu era legal, onde eu era divertida, onde chama a Tamires porque ela é legal. Mas quando eu fechava a porta do meu quarto, só eu sabia a solidão que tinha dentro do meu coração. Só eu sabia a tristeza que tinha dentro do meu coração. E eu sabia que aquele vazio só Jesus preenchia. Talvez você também conheceu amores vazios. Talvez como eu, você também tentou se preencher de bebidas, de droga. Mas quando você chegou em casa, o sentimento era de vazio. O sentimento era de tristeza, era de morte. Porque só Jesus traz vida. Porque só Jesus preenche o vazio do seu coração. Porque só Jesus lança fora a opressão. Talvez você ainda está resistindo e falando: não, mas eu não vou. Eu quero ser só um simpatizante. Eu quero ir lá, eu quero ouvir um pouquinho, voltar para minha cervejinha. O Senhor está te falando: o que eu tenho para você vai muito além. Quando eu conheci Jesus verdadeiramente, essa se tornou a canção dos meus lábios. Eu não te troco por nada, porque não tem mais espaço para mais nada. E esse louvor vai dizer: todo vazio que havia em mim, todo vazio que havia em você, será preenchido nessa noite. Porque o Rei da Glória já se encontra neste ambiente. E aonde Jesus está, o ambiente não permanece da mesma maneira. Onde Jesus está, quem entra ferido sai curado, quem entra morto sai vivo, quem entra desanimado sai animado. E Jesus já chegou neste lugar. Jesus já está sobre este lugar. Alguns minutinhos. E eu quero convidar você aqui na frente, que verdadeiramente quer conhecer Jesus. Eu quero convidar aqui na frente você que até conhece, mas sabe que ainda tem muito mais para conhecer. Porque a palavra diz: conhecer e prosseguir em conhecer. Eu quero convidar você aqui na frente, que entrou aqui nessa noite com vazio no seu coração. Quero convidar você aqui na frente, que sabe que a sua causa é só Jesus. Quero convidar você que talvez já não sente mais Jesus da forma que sentia antes. Você que talvez até olhou, conheceu, se apaixonou, mas os dias passaram, a distração chegou, o cotidiano chegou e você foi esfriando. E talvez a tua oração hoje: eu quero me apaixonar outra vez. Oh, aleluia! Talvez a tua oração hoje é: Senhor, eu quero voltar a te sentir como a primeira vez. Jesus está aqui para te encontrar como Ele encontrou Pedro naquele barco.
Jesus está aqui para te falar: eu te perdoo. Para te falar: eu te amo. Sai do teu lugar e corre aqui na frente. Sai do teu lugar e venha sentir o toque de Jesus nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer: lembra da onde caístes e volte para lá. Eu quero te convidar mais uma vez a tocar em Jesus. Quero te convidar mais uma vez a sentir Jesus como a primeira vez. Para que a sua oração verdadeiramente seja: Cristo vive em mim. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Talvez você tenha 10, 20, 30 anos de crente. Nós te adoramos, ó Deus. Mas o Senhor ainda te chama para conhecer Ele de outra forma. Porque melhor do que conhecer de ouvir é você conhecer verdadeiramente. É, Deus. Quem é Jesus? Toca no altar, você que quer verdadeiramente sentir Ele nessa noite. Quem é Jesus? Deixa o orgulho, a prepotência de lado. Deixa o medo de lado. Toca no altar. Esses dias eu fiz uma oração para o Senhor, porque se tem algo que eu sou com o Senhor é sincero. Eu falei: Senhor, eu já te amei muito mais. E em lágrimas eu falei: Senhor, eu quero te amar mais, como eu te amei um dia e até além. Eu não quero permanecer te amando da maneira que eu estou, porque o Senhor não merece uma porcentagem, o Senhor merece o meu tudo. A minha oração para Jesus foi: Senhor, me faça te amar mais. Se revele a mim para que eu possa, Senhor, te conhecer mais. Eu amo o Senhor, mas eu quero te amar mais. Eu sou a primeira a tocar no altar. Se for para falar: Senhor, eu vim aqui te pedir, me faça te amar mais. Tu não merece uma quantidade pequena. Jesus, o Senhor não merece uma porcentagem pequena. Nós entregamos a nossa vida como devoção a Ti, Jesus. Nós entregamos a nossa vida como amor a Ti, Jesus. Porque de que vale ter tudo se eu não tenho o Senhor? De que vale ter as melhores amizades, os melhores carros, se eu não tenho a Tua presença? Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. Tu és tudo o que eu mais quero, Jesus. Nos ensine a Te amar mais, Senhor, nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, ó Deus. Nós nos entregamos na Sua presença, porque nessa noite o Senhor se revela à Sua igreja. Quem é Jesus para a tua vida hoje? Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o mistério escondido no seio do Pai. Oh! Te adoramos. Adore Ele. Adore, 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 adore Ele. Aleluia. Vai adorando Para Ele, todo gente. louvor. Vai adorando o Senhor nessa noite. Sem música, porque como foi dito um dia desses aqui pela pastora Pamela, Vai adorando ao Senhor. se não houver louvor, Jesus ainda se manifesta. Oh, aleluia. Quando as luzes se apagam, Ele ainda se manifesta. É Deus. Sem instrumento, sem voz, faça Ele ouvir a tua adoração nessa noite. Porque a tua adoração não é baseada no arrepio. A tua adoração não é baseada num instrumento. A tua adoração é baseada em uma devoção. Então faça Ele ouvir a tua voz nessa noite. Começa a adorá-lo, a dizer que Ele é santo. Nós te adoramos.
te louvamos, Senhor. Nós te convidamos, Espírito Santo. Nós te convidamos, Senhor, para se fazer presente. Nós te convidamos para encher a sua igreja da sua glória. Nós te convidamos, Senhor, para tomar tudo no teu altar, todas as nossas falhas, porque nessa noite o Senhor se apresenta à sua igreja. Quem é Jesus para você hoje? Quem é Jesus